O próximo alvo dos Estados Unidos pode ser o Brasil. Há uma guerra sendo travada nos bastidores entre Estados Unidos e China. A China utilizou elementos do capitalismo sem abrir mão do socialismo e se agigantou diante do resto do mundo. Mas como é uma potência bélica, além de industrial e econômica, a China não pode ser simplesmente invadida pelos Estados Unidos. Ela também possui armamentos nucleares e um ataque contra o território chinês seria respondido imediatamente com bombas atômicas caindo sobre os Estados Unidos. Não podem enfrentar o seu maior rival cara a cara, os Estados Unidos hostilizam a China indiretamente, atacando países que fazem comércio estratégico com Beijing. Uma tentativa de estrangular o gigante asiático. Venezuela e Irã foram atacados exatamente por causa do petróleo com o qual abastecem a China. E o Brasil? Nós somos o maior parceiro comercial da China. Além de petróleo, nós exportamos soja, minério de ferro, carne bovina. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras. São 17 elementos químicos essenciais para a fabricação de eletrônicos, para a produção de turbinas de energia e também para a tecnologia militar. E apesar de tão rico e tão relevante, o nosso país é extremamente indefeso porque a gente não possui armas nucleares para a nossa autoproteção. Por isso, nós somos vulneráveis a chantagens econômicas, a embargos, supertaxação, interferências políticas e, é claro, vulneráveis também a invasões. Mas como os Estados Unidos justificariam um ataque ao nosso país? Nós não somos uma ditadura, nós não somos uma teocracia, nós não temos armas de destruição em massa. O pretexto para atacar o nosso país e pilhar as nossas riquezas será o combate ao narcotráfico. Para isso, basta qualificar as organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Com a desculpa de combater o terrorismo, os Estados Unidos poderão, enfim, invadir o território soberano do Brasil. O paradoxo é que um presidente que não consegue acabar com as próprias cracolândias está disposto a resolver o problema do tráfico no país vizinho. No Brasil dos entreguistas, Trump já conta com a ajuda de párias lesa-pátrias como os irmãos Bolsonaro, que há muito tempo já pedem uma intervenção americana em nosso país. Só tem sentido a gente criar alguma coisa para lembrar o passado se a gente conseguir cravar o nome de quem foi responsável. Porque se a gente não faz isso, cai no esquecimento e é tudo que eles desejam. É que cai no esquecimento. Porque as pessoas que vivem de mentira não estão preocupadas com a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui do que foi falado em dezembro de 2020. Bolsonaro dizia: a pandemia está chegando ao fim e que um pequeno repique pode acontecer. Temos uma pequena ascensão agora que chama de pequeno repique que pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você, disse o presidente. Nesse mesmo período em que ele fala isso, após essa fala dele, mais de 500 mil brasileiros morreram vítimas da Covid-19. E um mês depois, Manaus entrou em colapso. É preciso que a gente comece a dizer os nomes das pessoas que participaram disso. E vocês sabem que o governo era composto de um monte de gente que fazia questão de se fazer de ignorante. E por isso levou o país a um sacrifício desnecessário, porque se tivesse tido o cuidado, o mínimo de cuidado de ouvir as pessoas que entendiam disso, a gente teria no mínimo suspendido a possibilidade de ter morrido dessas 700, umas 400 mil pessoas. Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Muitas guerras. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita. Nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Na última reunião, eu estive lá, tivemos uma conversa com o Trump de 3 horas. Eu saí de lá convencido
de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e antes de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Ou seja, pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer, em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria